E aí você acaba gerando uma outra coisa para a gente talvez pensar em como isso influencia a igreja. Então, é daquelas falas que a autoria é minha, né? Põe na minha conta, não do Jesuscope. Ok. Eu estou escrevendo, melhor dizendo, eu estou parindo Feridos pela Igreja, Tá. que é o meu novo livro, onde eu vou ser bem intencional e bem provocativo em vários pontos. Isso depois de uma vivência de 22 anos servindo a igreja, plantando igreja, vivendo o chão da fábrica real, naturalmente. E uma das coisas que me inquieta muito, Douglas, é a estética que nós absorvemos quase como divina. Então, assim, vou fazer algumas críticas aqui, que são frutos da minha reflexão e que vão estar no meu novo livro, que eu realmente queria que a gente pensasse. Por exemplo, eu tenho algumas objeções quanto ao tipo de estética que a igreja moderna tem usado, que é muito comum. O que você quer dizer com isso, Vieira? O seguinte, hoje o nosso ambiente ele é completamente escurecido. E aí é maravilhoso que a gente está aqui gravando e o Wes, que é o gênio aqui da mídia, está aqui atrás. E quando eu afirmar uma coisa, ele vai, na hora, pensar a resposta que eu já vou dar para ele. Aí eu vou levantar a pergunta e vou deixar para ele, tá? Depois marca o Wes, vai todo mundo no Instagram lá. E ele é o culpado. Vê se ele consegue... Tudo isso. Não, de verdade, Wes, vê se você consegue pensar comigo. Primeira coisa, por que essa objeção tão... que parece tão boba, tão infantilizada, Vieira, com a estrutura da igreja? Primeiro, o ambiente completamente escurecido, ele inibe a interação. Ok? Então, a gente está trabalhando com uma coisa que dá um foco completo na plataforma, Douglas. Sim. Aí nós vamos dizer, porque a gente quer que a mensagem seja proclamada, que haja atenção no que está acontecendo no palco. Já tenho dúvidas se esse é o modelo neotestamentário de igreja. Ok? Sem primitivismo. Já vamos chegar lá. Mas meu ponto é o seguinte, ele inibe a interação. E a troca de olhares entre irmãos no culto é uma expressão de adoração, Douglas. O perceber o outro, aquilo que Paulo diz, discernir o corpo de Cristo. A gente tem uma prática na família dos que creem, que a gente ceia todo domingo, porque a gente entende que o culto é essa encenação da obra da redenção, tem que contar a obra da redenção nos movimentos de Deus, né? Criação, queda, redenção, consumação. E eu sempre falo, quando a gente está dando graças ao Senhor, pela ceia, partindo o pão, que a gente nunca pode fechar os olhos. Eu digo, por favor, não feche os seus olhos agora. Que a gente sempre, naquele modelo antigo, a gente vai cear, agora é você e Deus, o pastor dizia isso. Ai, meu Deus, e agora? Eu sempre digo, olha, agora é você, o seu irmão e o Cristo. Então, abra bem os seus olhos e jamais ceie, parta o pão de olhos fechados, porque você precisa o quê? Discernir o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não são os elementos, é a igreja. Então, o ambiente completamente escurecido, com uma dinâmica de igreja / audiência, anfiteatro, ele já inibe a interação. Todo mundo tem um único foco na performance que vai acontecer na plataforma. Tudo bem, ali pode estar acontecendo pregação genuína do evangelho. Ou pode não estar, ok? Mas o ponto é o seguinte, aí quando você levanta essa questão, hoje é muito forte a mídia na igreja, se investe muito em mídia na igreja, e o problema não está em si nessas coisas, o que o pessoal de mídia vai dizer? Que é onde eu levantei a questão pro Wes. Sempre que eu falo isso, o pessoal da mídia tem algo pronto. Pastor, não seja tão retrógrado. É que o senhor não entende que o ambiente escuro, a parede preta, ela facilita o quê? A mídia. A mídia, a filmagem e a fotografia. Correto, Wes? Aí eu sempre faço a seguinte pergunta. Ok. Mas desde quando registrar o culto se tornou mais importante do que prestar culto? E aí a gente vai dizer, não, mas não é isso. A gente dá um valor extremado para a mídia, Douglas. A gente dá um valor. Se a mídia não funciona no culto, já fica todo mundo atribulado. O pastor fica perturbado, a música fica perturbada. Se cai o sinal do Wi-Fi, todo mundo fica maluco. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso interior e responder por que a gente está fazendo isso. Porque nós invertemos a ordem. Agora, eu não estou dizendo,
Nós temos um canal no YouTube na Família dos que Creem, todas as mensagens estão lá, é um veículo, como você falou, é um meio para. Mas existe uma supervalorização que só vai ser acelerada. Essa coisa tem que registrar, é a sociedade da exposição. É um tipo de sensualidade, Douglas. No meu ponto de vista, de novo, está na minha conta, não no Jesuscope. É um tipo de hipervisibilidade. Então, vou dizer de novo. Lógico que a gente pode pensar numa estrutura que viabilize uma comunicação com excelência. Podemos. Mas prestar culto sempre será mais importante do que registrá-lo. E a gente está mais focado em registrar o culto do que em prestar culto. Basta ver uma coisa que virou hábito. Você está no momento de adoração, você está no momento de palavra e os irmãos estão com o smartphone levantado fazendo stories. E aí a minha pergunta é, a reverência na nossa geração está onde? Eu acho que a gente vai ter... Essa resposta é muito subjetiva para cada um. Mas, para mim, ela é um problema real e ela denuncia algo mais profundo de equivocado na nossa eclesiologia. Muito forte, muito boa reflexão. E é como você disse, né? Passa muito pelo coração, passa muito pelo porquê está fazendo isso, né? E cada um vai ter que responder, né? E cada um vai ter que olhar para dentro de si com coragem, né? Para responder essa pergunta.